Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto dia da Jornada Ambiental ETS, Educação, Transformação, Inovação e Sustentabilidade. Nesses 3 dias aprendemos um pouco sobre educação e percebemos a importância da educação para conseguirmos cada vez mais envolver e transmitir essa mensagem construtiva. A educação, ela pode ser aplicada e realizada por cada um de nós, para cada um, para nossa família, para nossa comunidade. Afinal, educar é um processo contínuo em que é preciso investir cada vez mais em desenvolvimento. E dentro de todas as áreas, esse processo educacional tem um significado e uma importância cada vez mais fundamental para o desenvolvimento dessa consciência em toda a nossa comunidade. Em nosso segundo dia, dialogamos sobre a transformação e como esse processo transformacional impacta direta ou indiretamente a nossa vida e como é importante conseguir compreender a mensagem da transformação. Sim, precisamos agir, mas são mudanças simples. Se forem adotadas por cada um de nós, com certeza trarão impactos positivos para o nosso meio ambiente. Em nosso terceiro dia, falamos sobre a inovação. Como o processo inovador desperta a compreensão da percepção criativa que cada um de nós pode ter nesse processo de desenvolvimento de ações e projetos que são ideias novas e podem impactar, sim, todo o nosso planeta. Afinal, existem muitos investimentos hoje em novas ideias e com certeza tem muita nova ideia aí surgindo para poder ajudar o nosso meio ambiente. A sustentabilidade tem um papel muito importante em todos os setores da economia de nosso país e de nosso mundo, e ela deve estar presente. Com certeza as políticas públicas ajudarão a implantarmos e a trabalharmos essas jornadas nas empresas, instituições, organizações e setores, para atuarmos e somarmos esforços com todas essas áreas nesse processo de sustentabilidade. Tem muita mensagem para ser compartilhada. Queremos que você deixe aqui o seu comentário do que você pode fazer, do que podemos fazer, de quais são suas sugestões e conselhos para a nossa comunidade. Então venha fazer parte e tem muito mais te aguardando. Agora, em nosso quarto dia, destacamos esse tema fundamental, em que precisamos aprender cada vez mais sobre ele, que é o Dia da Sustentabilidade. Hoje vamos conhecer e ouvir a mensagem de parceiros especiais que nos ajudaram a construir esse dia tão importante. Vamos conferir o que eles têm para nos transmitir e com certeza aprender com essa mensagem. Confira! Aqui em Casacô, São Paulo, nós exercitamos a tríade da sustentabilidade. A gente atua com responsabilidade social, nós cuidamos do planeta no momento que nós desviamos de aterro mais de 99% de todos os resíduos gerados e nós também atuamos junto à sociedade, no momento que a gente age como facilitador do consumo consciente. E também todo o resíduo gerado aqui, boa parte deles é doado para ONGs e instituições. Para termos uma ideia, desde 2016 até hoje, foram mais de 80 toneladas de doações e a gente pretende atingir muito mais. O que nos resta fazer agora? Reduzir o volume absoluto. Para reduzir esse volume absoluto, este ano nós começamos a banir toda a alvenaria do evento. Nós optamos por construções industrializadas ou cenográficas e a seco, exatamente para que a gente tenha menos geração de entulho. Mesmo todo esse resíduo gerado, quer seja entulho, gesso ou madeira, eles são beneficiados e tratados da forma adequada,
voltando para a economia e a produção de outros produtos. Você pode promover geração de renda para cooperativas, quando a gente encaminha descartáveis, por exemplo, para a reciclagem. Você promove a responsabilidade social quando você doa materiais nobres que vão ser utilizados na construção de ONGs ou de espaços destinados a crianças, idosos, animais. E também na parte de economia, porque o material ele já foi investido aqui em Casa Cor. Então, por que não ele ser usado de maneira apropriada? Considerando que Casa Cor é um laboratório de desejos, e aqui tantos os profissionais do nosso elenco quanto os fornecedores podem fazer práticas sustentáveis garantidas, a gente convida a todos para usarem esse laboratório. Aqui a ideia é que a gente experimente essa nova forma de fazer arquitetura para que a gente possa ofertar ao mercado produtos mais sustentáveis e que garantam o futuro da nossa humanidade. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bia Gadia, sou arquiteta, urbanista, paisagista, designer de interiores. Trabalho aí há 20 anos no segmento de saúde, projetando clínicas, consultórios, hospitais. Sou especialista também em arquitetura sustentável, arquitetura saudável. E hoje eu estou aqui a convite da ETS para falar um pouquinho para vocês sobre essa técnica construtiva sustentável, que é o EPS, a construção em EPS, a construção em isopor, que é esse material que está aqui do lado. Tá? É uma técnica que eu tenho utilizado há 10 anos, inclusive eu tenho a minha casa projetada com esse sistema. A minha casa, ela foi certificada pelo HBC, ela segue aí todos os parâmetros de saudabilidade, ela foi casa piloto da GBC Brasil também, seguindo todos os parâmetros de sustentabilidade. Foi premiada também no primeiro prêmio de sustentabilidade pelo Saint-Gobain. Então, há 10 anos atrás, quando pouco se falava em sustentabilidade, o escritório já estava à frente, pesquisando, inovando e tentando realmente dar uma entrega diferencial para o cliente, com todo esse foco saudável e sustentável. E para falar um pouquinho dessa técnica construtiva, eu quero compartilhar o material com vocês. Aqui. Esse é o EPS. Deixa eu tentar voltar um slide aqui. Essa é a minha casa, tá? Ela é toda em EPS, ela já tem 10 anos de construção. E antes de vocês me perguntem como eu descobri sobre o EPS, como que foi essa experiência, né? Esse primeiro contato com a técnica construtiva. Eu estava viajando para o exterior com meu marido, a gente estava viajando e a gente foi num pub. Estava muito frio, o clima externo estava muito frio e a gente entrou no pub e estava um ambiente super agradável, super acolhedor. Eu, como toda arquiteta curiosa, fui tentar observar o que era o tipo de aquecimento, porque geralmente quando tem um aquecimento no ambiente, o clima é quente, né, seco, e não era nada daquilo. E eu fiquei tão curiosa que eu perguntei para o maître, e ele me falou que era técnica construtiva, que não tinha aquecimento nenhum ali dentro. E eu, meu Deus, o que deve ser isso, né? E entrei em contato com a engenharia, peguei o contato do engenheiro que tinha executado o pub, ele me levou para visitar várias obras e eu fiquei fascinada com o sistema. E de lá para cá, na época, eu estava com o meu projeto pronto, inclusive eu ia construir na técnica construtiva convencional, mas depois dessa viagem, eu vim com a missão de executar minha casa nesse sistema, e assim foi. E para falar sobre o EPS, esse material que eu mostrei aqui para vocês, ele tem inúmeras vantagens. É a sensação térmica, a sensação acústica. Lá nos países de primeiro mundo, eles constroem muito com EPS, porque lá tem muito terremoto. E o EPS, ele não é feito nenhuma fundação profunda, ele é feito no radier. Então, quando tem algum tremor, algum abalo sísmico, alguma coisa nesse sentido, a edificação se locomove por inteiro, então não acontece o desmoronamento. As placas de 1 metro por 3 de altura, vocês vão ver, eu vou mostrar a imagem para vocês, para montar é igual um Lego. É muito fácil, é muito rápido, é uma obra mais limpa, ecologicamente correta. Cada placa de 1 metro por 3 de altura aguenta 40 toneladas, então as vantagens são inúmeras. Dentro da construção civil,
No Brasil, a gente tem a questão de entulho, a geração de entulho, o maior índice de geração de entulho são das obras. E a obra em EPS não gera tanto entulho assim, eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, esse aqui foi o início da minha casa, eu vou mostrar essa experiência de como foi projetar 10 anos atrás com o sistema construtivo, sem ter nenhuma experiência, mas a vontade enorme de fazer um bem dentro da construção civil, né? E para mim, a arquitetura sempre foi muito mais que uma arquitetura estética, né, ou funcional. Ela tinha que, para mim, a arquitetura sempre tem que promover uma qualidade de vida, não só para as pessoas, mas como para o meio ambiente, né? E o EPS me proporcionou tudo isso. Então, é um tema que eu amo falar, eu poderia estar falando aqui para vocês 1, 2, 3 horas, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês como foi. Então, ele já saiu certificado pela GBC Brasil, foi casa piloto GBC Brasil, e hoje é também certificado pelo HBC Brasil. Aqui a gente foi feita a limpeza do terreno, a compactação do terreno, né? Aqui é o canteiro de obras, então, desde o canteiro de obras, a gente teve a preocupação em trazer a sustentabilidade, o cuidado da separação dos lixos, né, por plásticos, papéis, metais, orgânicos. O canteiro de obras também ele foi todo assentado em tijolo de demolição, que depois a gente reaproveitou ele no canteiro também durante a obra, na jardinagem. Foi assentado no barro para que a temperatura interna, essa casa é em Barretos, então o clima aqui é muito quente. Então, eu quis, de alguma forma, assim, a gente não ia ter um ar-condicionado ou um ventilador na obra, eu queria que a sensação térmica do canteiro de obras fosse um lugar agradável, que a equipe de engenharia podia sentar, discutir sobre o projeto. E realmente foi muito agradável, a gente assentou toda ela no tijolo, então, por si só, o ambiente já ficou mais fresco. A iluminação também, a gente utilizou garrafa PET, então colocava água sanitária na garrafa PET, a iluminação entrava externamente, iluminava todo o ambiente interno. Temos aqui a parte de brita também, então o caminhão que chegava para descarregar qualquer tipo de material, assim que ele descarregava, a gente lavava a roda deles, né? E aí ele ia para a rua sem levar nenhum entulho ou alguma sujeira para a redondeza mesmo, né? Aqui é dentro do condomínio, então a gente teve essa preocupação também. Como eu falei para vocês, a obra em EPS é feita pelo Radier. E o que eu acho sensacional no sistema construtivo em Radier? Porque toda a parte de elétrica e hidráulica já sai do solo e sobe pela parede. Então, a gente não tem aquele quebra-quebra igual no convencional, que você vai, sobe o tijolo, reboca e depois vem quebrando para passar a tubulação. Não. No projeto em EPS, ele já vem do piso, né, e sobe pelas alvenarias. Tá, então, aqui é o Radier, a gente tem a tela também, né, essa tela, ela protege para evitar trincas e fissuras numa movimentação, né. Aqui são as placas. Se você olhar do lado esquerdo, a gente vê aqui 2 pessoas erguendo aqui praticamente 3 metros quadrados. É realmente uma montagem de Lego, uma placa na outra, aí tem as telas que vai fazendo a junção para não dar fissuras nem trincas, né, de uma placa em outra. É muito rápido, é muito rápido. E a gente vê o quanto a obra é mais limpa, né? Então, a gente já coloca ali nivelando as placas. Aqui a parte elétrica também, a gente vem com soprador, derrete o isopor. Uma dúvida muito grande de várias pessoas é se o EPS propaga chama ou não. Não, o EPS ele tem um retardante, tá? Então, ele não propaga chama, ele vai encolhendo, a gente passa os conduítes, depois vem com a tela fazendo o reforço e passa toda a parte de fiação. Aí tem o chapisco, o reboco olha o que a gente encontra, uma obra super limpa, né? No convencional, a gente já vinha ali quebrando tudo e passando toda a parte de elétrica e hidráulica. No EPS é muito mais rápido. Essa aqui é a piscina também, eu tive curiosidade de falar, vamos fazer no EPS, porque a técnica, depois que você entende a técnica, você vê o quanto é fácil, eu ficava pensando, gente, se a minha piscina vai ser aquecida, por que não fazer em EPS? Porque ela já vai ser uma caixa térmica, então eu consigo manter a temperatura da água, e assim foi. Eu nem preciso colocar manta, porque ela já mantém a temperatura, porque é uma caixa térmica, né? É sensacional. A escada também, na época, pensa, 10 anos atrás, primeira casa em EPS, como vai ser isso? A gente não tinha tanto estudo em relação a isso, nem fora do Brasil. Eu falei, gente, isso é engenharia, é só calcular. Se uma placa de 3x1 aguenta 40 toneladas, é só fazer o cálculo do piso, né? A engenharia entrou junto, abraçou a causa também, deu tudo certo. Hoje é uma escada que foi feita toda em EPS, está em balanço e você sobe 2, 3 nela, não tem nem movimentação nenhuma.
Aqui é outro balanço que a gente tem aqui no escritório também. Hoje, onde eu estou, é esse balanço aí em cima, é o escritório que eu tenho em casa. Então, eu tenho 5 metros, 5 por 5 em balanço. Se fosse numa convencional, com certeza eu ia ter que ter um pilar ali. E o EPS me permitiu fazer isso. Uma dúvida que muitos têm é, tipo assim, com o EPS, Bia, eu consigo... eu tenho que ter uma arquitetura diferenciada. O que me apaixonou no EPS, eu já estudei várias outras técnicas construtivas, foi não ter que... Eu poder criar dentro da arquitetura, poder criar qualquer tipo de arquitetura sem me amarrar em módulos ou tipologias, sabe? Eu consigo criar livremente, e porque eu sei que o EPS vai conseguir executar a minha arquitetura. Então, isso para um arquiteto é um diferencial tremendo. Aqui então esse aqui é o antes, né? Depois de concretado, olha o balanço que eu tenho. Aqui é que eu falo para vocês que se fosse no convencional, com certeza eu teria que ter uma viga bem maior, ou mais alta, né? Ou um pilar aqui. E o EPS me permitiu tudo isso. Aqui eu tenho um pé direito aqui, ó, de 11 metros. É bem alto. Aqui é o jardim vertical também. Então, na minha casa, eu quis ousar e abusar de tudo, né? Eu falei assim, eu preciso experimentar, estou experimentando o sistema pela primeira vez, eu vou tentar fazer tudo em casa. Então, fiz a piscina, fiz a escada. Vocês vão ver também, eu tenho um teto jardim no pavimento superior de quase 1,5 metro de terra. E tinha um jardim vertical tanto na fachada quanto na piscina. E aí, o sol da tarde bate muito e eu ficava, gente, eu não vou colocar um jardim vertical de cimento aqui, porque esse sol vai bater, não vai ter planta que vai sobreviver a essa temperatura. E na mesma época, no mesmo momento eu ficava pensando, mas se é em EPS, eu vou ter a irrigação, ele vai manter a temperatura ambiente ali, não vai deixar o sol entrar, pode ser que funcione, e funcionou. Um dos testes que a gente faz muito com as pessoas que têm o contato primeiro com EPS, né? Quando a gente pega uma parede que tem insolação direta, a gente põe a mão externamente, a mão interna, é gritante a sensação térmica, a sensação térmica, o calor não entra, é muito bom. E assim, então, eu consegui resolver a questão do jardim vertical, fiz em EPS e deu super certo. Hoje eu tenho aí um jardim lindo, não tem que fazer reposição, eu tenho outros clientes que já fizeram no concreto, eles têm que ficar repondo planta o tempo, porque a raiz queima, a planta não vai para frente, e no EPS foi um teste que eu fiz e deu bastante certo. Aqui, essa aqui é a fachada, tá? Esse jardim aqui na frente e aqui que dá para salas. Essa água aqui é tudo água captada pela água da piscina, pela água de chuva, ela é tratada e aqui ela já vai para reuso. Aqui o jardim vertical, parte dele, tá? Aqui também é um jardim vertical, fiz tudo na tela em EPS. Aqui é o jardim da piscina, também a piscina em EPS. Então, depois de pronto, o único diferencial que tem mesmo é a sensação térmica e acústica, que é sensacional. Aqui é o escritório, que é onde eu estou agora. Ele é todo envidraçado também, a esquadria eu coloquei em PVC. Aqui só bate sol na parte da manhã. Então, é um ambiente super agradável. Aqui é uma outra vista, aqui esse jardim aqui, onde eu falei para vocês, eu tenho um jardim com 1,5 metro de terra aqui, então eu faço captação de água de chuva, a captação também da água da irrigação, né, trato ela e ela vai para aquele lago lá na frente, e aí depois vai para os espessores para fazer a irrigação da casa, tem a torneira também que agoa toda a parte que para lavar a garagem, o piso externo, a área externa. Aqui, aquele balanço que eu falei para vocês, que é 5 metros, 5 por 5, eu não tenho nenhuma estrutura aqui a não ser o EPS. Então, o EPS me permite essa arquitetura livre, essa arquitetura funcional e essa estética, né, sem me amarrar em nenhuma modulação. Aqui foi o prêmio Saint-Gobain, né, em categoria projeto, então, seguindo aí todos os parâmetros de sustentabilidade, eu fiquei bem feliz que foi o primeiro concurso da Saint-Gobain, que hoje nomeia aí tantos profissionais qualificados no mercado. Aqui também é a casa piloto GBC Brasil, então, quando a GBC começou a falar em certificação residencial, a minha foi casa piloto deles, isso me dá um dever de missão cumprida tão bom, um prazer enorme fazer parte disso tudo. O HBC também foi certificado recentemente com a certificação de saúde e bem-estar. Foi a primeira casa de educação pré-existente no Brasil com esse selo de certificação.
E assim é essa arquitetura que eu tenho projetado tanto para vida, saúde e bem-estar. Deixo aqui o meu contato para vocês. Eu poderia ficar aqui falando por horas e horas, que o tema é maravilhoso e eu tenho maior paixão por falar na técnica construtiva em EPS. Mas eu acho que deu para dar um briefing para vocês, deu para vocês terem noção do que é o sistema construtivo. Quem tiver mais dúvidas, podem me procurar, meus contatos estão aí. Me acompanhem também nas redes sociais, BHD Arquitetura e Design. E devido à demanda inúmera sobre o sistema construtivo em EPS, eu acabei criando um canal também, vai estar mostrando algumas obras, mostrando o passo a passo de como se faz. Sigam lá, Construindo em Isopor. E me coloco aqui à disposição de vocês. Até a próxima, mais uma vez, obrigada, Etis. Só temos que agradecer. Com certeza impactamos muitas pessoas nessa jornada. Hoje, em nosso 4º dia, percebemos a importância da educação, da transformação, da inovação e da nossa tão especial sustentabilidade. Conto com vocês para compartilharem nossa mensagem, seguirem os nossos canais, fazer com que essa mensagem e esse engajamento consiga comover e ajudar as pessoas a perceberem a importância do seu papel com o nosso meio ambiente. Amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente e temos muito mais coisas esperando para poder compartilhar com cada um de vocês. Essa data tão importante em que escolhemos para lançar a nossa revista ETS, que está cheia, recheada de muita informação, reportagem e matéria, com vários artigos especialistas que transmitem mensagens e reflexões que com certeza vão nos ajudar nessa jornada. Vamos juntos? Vem com o ETS? Então, te esperamos amanhã e no nosso Dia Mundial do Meio Ambiente. Um abraço a todos e até amanhã.